Dando continuidade, então, estamos examinando no bloco passado as hipóteses em que não cabe ação direta de inconstitucionalidade. Então vamos para a próxima hipótese. Joga na tela, por favor. Vamos ver agora a primeira hipótese, nós já vimos, contra a norma originária, leis ou atos anteriores à Constituição 2, contra a lei ou ato normativo já revogado 3, e agora número 4, quarta hipótese, contra decretos regulamentares. Aqui, senhores, nós vimos em blocos passados. Por que não cabe contra decretos regulamentares? Porque no decreto regulamentar eu tenho uma lesão à legalidade. O exame aqui é de legalidade, não de constitucionalidade. Na medida que eu tenho a Constituição Federal, eu tenho uma lei e eu tenho um decreto. O decreto viola a lei. O decreto extrapola os limites da lei. O decreto, com base no 84.4, em vez dele regulamentar a lei para fiel execução, ele inova a ordem jurídica. Então, o parâmetro é a lei. Se o parâmetro direto e imediato não é a Constituição, o controle é de legalidade. Então, lembrando, volta para mim, que para que haja controle de constitucionalidade, o parâmetro direto e imediato tem que ser a Constituição. Aqui o parâmetro direto e imediato é a lei. Citei o exemplo, inclusive, da lei do pregão, Lei 10.520 de 2002. Ela fala que o pregão tem como tipo de licitação, o tipo de licitação, menor preço. Se o decreto 3555 de 2000, que regulamenta a lei do pregão, falasse que o tipo de licitação seria menor preço ou melhor técnica, ele estaria inovando a ordem jurídica, violando diretamente a lei. Então o parâmetro de controle é a lei, não a Constituição. Logo, o controle é de legalidade, não de constitucionalidade. Por isso que, na tela, por favor, número 4, decretos regulamentares não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, aqui nós já vimos. O quinto ponto, e aí você não pode confundir resolução do TSE, que está aqui ó, no quadro, a gente já viu no bloco passado, com respostas do TSE. Isso está lá no informativo 104 do STF. Ora, qualquer interessado sobre o pleito eleitoral pode fazer consultas ao TSE. E o TSE vai oferecer respostas àquelas consultas. Então, qualquer pessoa poderia consultar, fazer consultas ao TSE sobre o pleito eleitoral. E o TSE vai dar, então, respostas àquelas consultas. Não confunda, então, respostas com resolução do TSE. A resolução do TSE, como nós vimos em blocos passados, pode ser objeto de ADIM. Agora, a resposta do TSE já não cabe controle por meio de ADIM. Isso está no informativo 104 do STF. O entendimento nesse informativo foi que, na resposta, o TSE, a consulta, ele apenas interpreta a legislação eleitoral já existente. Como ele apenas só interpreta, ele não estaria inovando a ordem jurídica. Então, contra a resposta não cabe ADIM, agora, contra a resolução do TSE, caberá ADIM. Cuidado, porque numa prova de primeira fase, numa prova objetiva, o candidato nervoso, muitas vezes cansado, ele confunde resolução do TSE com resposta do TSE e poderia vir aí uma questão de pegadinha para, obviamente, fazê-lo errar. Fique atento para isso, tudo bem? Na tela, por favor, sexto caso, também não cabe ADIM contra convenção coletiva do trabalho. Qual é a razão? Essa convenção coletiva, ela somente vincula as partes que estão na convenção, ou seja, ela não tem abstração. Ela não tem abstração. Então, se ela não tem abstração, eu não poderia, volta por favor, entendê-la como um ato normativo, um ato legislativo, um ato abstrato generalizado que vá vincular a todos indistintamente. Como ela só vincula as partes da relação do contrato-trabalho, não cabe ADIM contra convenção coletiva do trabalho. Tudo bem? Sétima hipótese, que não cabe ADIM.
Não cabe ADIM contra a lei municipal. Artigo 102, inciso 1º, alínea A da Constituição. Se você for no 102, inciso 1º, alínea A, você vai ver que a ADIM cabe contra lei federal ou estadual. Não cabe contra lei municipal. Agora, cuidado. Em que pese uma lei municipal não poder ser objeto de ADIM, ela poderia ser objeto de representação de inconstitucionalidade, quando eu estiver falando de controle de constitucionalidade perante a Constituição estadual. Então, se uma lei municipal viola a Constituição daquele estado, na qual está o município, cabe representação de inconstitucionalidade, que seria o similar à ADIM, só que no plano estadual. Primeira observação. E, mesmo não cabendo a ADIM, cabe a DPF. A DPF é cabível contra a lei municipal. Então, numa prova delegado, num concurso público, MP, magistratura, defensoria, procuradorias, ele poderia dizer o seguinte: não cabe controle concentrado contra a lei municipal. Cuidado, controle concentrado cabe. Existem outras ações, como falei nos blocos passados, sobre controle concentrado que ainda vamos estudar. Aqui estamos vendo a ADIM, que é o grande pilar, é a grande estrutura. Depois vamos ver as diferenças com base em outras ações de controle concentrado. Então, em que pese não caber a ADIM, cabe a DPF. Na tela. Ora, a ADIM envolve somente leis ou atos normativos federais ou estaduais. Contudo, cabe a DPF. Cabe a DPF. Ok? Número 8, na tela. Também não cabe contra a lei distrital, no exercício de competência municipal do DF. Senhores, nós sabemos que o Distrito Federal é um ente híbrido. A Constituição veda que o DF se divida em municípios. Então, o DF ele vai, de alguma forma, congregar, ele vai acumular as competências dos estados e dos municípios. Então, se é uma lei do Distrito Federal, no exercício de competência municipal, na função legislativa, contra essa lei do DF não cabe ADIM. Então, cuidado numa questão de prova delegado, ele pergunta assim: candidato, cabe ADIM contra a lei do Distrito Federal? Qual é a resposta que ele vai querer ouvir de você? Depende, excelência. O DF, nessa lei, ele está no exercício de competência estadual ou municipal? Se ele estiver no exercício de competência legislativa municipal quando fez aquela lei do DF, aí não cabe ADIM. Porque não cabe ADIM em desfavor de lei, tendo como objeto lei municipal em virtude do 101, inciso 1º, alínea A, como acabamos de falar. Então, muito cuidado quando você vir na prova uma questão envolvendo o DF. Você tem que lembrar que esse ente ele é um ente híbrido, e sendo um ente híbrido, muitas vezes ele está no exercício de competência municipal. Tudo bem? Tranquilo? Próximo caso. 9ª hipótese aqui. Também não cabe ADIM se envolver matéria interna corporis do Poder Legislativo. Exemplo, a interpretação do regimento interno das casas do Legislativo. Ora, se é um ato que está interpretando, e isso é matéria interna corporis da própria Casa Legislativa, o seu próprio estatuto, o seu próprio regimento interno, aí não cabe ADIM, porque seria uma matéria envolvendo um assunto interno da Casa Legislativa. Interna corporis não pode ser atacado por ADIM, entende o Supremo. Tudo bem? Na tela, 10ª hipótese de não cabimento. Não cabe ADIM em face de normas com eficácia exaurida no ordenamento. Então, se é uma norma, por exemplo, uma lei temporária, que ela foi criada para reger uma determinada situação excepcional, as leis excepcionais e leis temporárias, se ela já se esgotou no ordenamento jurídico, se ela já se exauriu em termos de aplicabilidade, contra ela não cabe ação direta de inconstitucionalidade, porque ela não existe mais no ordenamento, não tem objeto. Aquele objeto que seria, obviamente, o objeto da ADIM, ele não existe mais. Então eu não posso ajuizar a ADIM em desfavor, jogar na tela, tendo como objeto normas de eficácia exaurida, como, por exemplo, lei temporária e lei excepcional. Obviamente, lei temporária e excepcional
Só para você depois não dizer que eu estou falando besteira. Lei temporária excepcional, se ela já tivesse exaurido. Se ela não tivesse exaurido, aí sim poderia caber. Tudo bem? E para finalizar, última hipótese, número 11. Não cabe ADIM em face de súmulas e súmulas vinculantes, conforme a lei da súmula vinculante, né? Que é a Lei 11.417, a lei que regulamenta a súmula vinculante. Ora, por que o Supremo entende que não cabe ADIM em face de súmula vinculante? Porque a súmula vinculante, segundo o Supremo, teria um rito próprio para a sua alteração. Para alterar uma lei, uma súmula vinculante, teria um rito próprio, um procedimento próprio. Então, se uma súmula vinculante vier a ser questionada, ela deve ser alterada ou expurgada ou mudada através de rito procedimental próprio dela. Por isso, o Supremo entende que não cabe ADIM em desfavor, tendo como objeto súmula ou súmula vinculante. Ok? Tranquilo? Então, senhores, desde o bloco passado, nós já falávamos, né? Estamos aqui estudando o objeto da ADIM. Ora, dentro de objeto da ADIM, uma resposta mais superficial diria: não, o objeto da ADIM são leis ou atos normativos federais ou estaduais que violem, material ou formalmente, a Constituição Federal de 88, conforme o artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição. Só que essa resposta é uma resposta muito simplória. Ou seja, há quanto tempo estamos, há quase 2 blocos, só examinando essas hipóteses, mais de 1 hora falando, só para examinar quais são as hipóteses de cabimento e não cabimento aqui da ADIM. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vencida essa parte, vamos avançar. Vamos começar agora a estudar os legitimados da ação direta de inconstitucionalidade. E quando se fala, joga na tela por favor, em legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade, para a ADI, nós temos de ir ao artigo 103 da Constituição Federal. O 103 da Constituição vai dizer: podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. A gente vai ver que aqui os legitimados da ADIM e da ADC, que nós vamos estudar mais à frente, que é a ação direta de constitucionalidade, que possui aquilo que a gente vai estudar mais à frente também, que é o chamado efeito duplici da ADIM, são os mesmos. Então a Constituição prevê 9 incisos, trazendo então os legitimados. Quem são os legitimados? Na tela: presidente da República, lembre que não está o vice-presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, então mesa das Assembleias Legislativas dos Estados ou do DF, governador do Estado ou governador do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação do Congresso Nacional, um pouco mais à frente a gente vai ver o que significa isso, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, também vamos ver o que significa isso um pouco mais à frente. Tudo bem? Volto. Então, primeira observação importante aqui a ser dita é a seguinte: André, eu tenho que decorar esses 9 incisos? Tem que decorar, senhores. Tem que decorar principalmente para enfrentar provas de primeira fase, em concursos públicos, em concurso para delegado, por exemplo. Porque ele pode colocar lá a letra da lei para você. E você tem que saber que confederação sindical é legitimado, que o presidente da República é legitimado, que o Procurador-Geral da República é legitimado, que o Conselho Federal não é o Conselho Regional da OAB. E aí, então, tem de decorar. Então, a primeira observação é: mas André, tem um método mnemônico, tem musiquinha, alguns usam em música método mnemônico. Eu não conheço nem música nem método mnemônico para isso aqui. Se você tiver algum, fique à vontade. O importante é que você decore, cantando, dançando, fazendo o que você quiser. Eu não gosto muito de cantar, dançar, porque não tenho habilidade para isso. Mas há quem ministre aula assim, nada contra também, cada um faz o que quiser. O importante é que você acerte a questão. Há um ditado do seguinte: não existe gol feio, feio é não fazer gol. Então, se você vai fazer o gol cantando, dançando, plantando bananeira, usando método mnemônico ou não, aí o problema é seu. O importante é que você acerte e seja aprovado no concurso. Tudo bem? Tranquilo?
Bom, segunda observação importante, este rol é um rol taxativo. É um rol taxativo, diz o Supremo. É um rol numerus clausus, é um rol fechado. Significa dizer que se não estiver neste rol, não é legitimado para o ajuizamento de ADIM. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, joga na tela, por favor. Acabei de falar, né? Rol taxativo, ou seja, é um rol fechado. Exemplo, verifica-se que no inciso 2 está previsto mesa, sublinha, do Senado e no inciso 3, mesa da Câmara. Logo, se houver um questionamento sobre, mas candidato, e a mesa do Congresso Nacional? Mesa do Congresso Nacional não faz parte desse rol. Logo, não tem legitimidade. Outro exemplo é o AGU. Note, o AGU não está presente no rol. Logo, não é legitimado. Então, ó, mesa da Câmara, mesa do Senado. Se ele bota na prova a mesa do Congresso Nacional, está errado. Por isso que eu acabei, volta para mim, eu acabei de falar que você deveria ou deve decorar esses incisos, tudo bem? Outro exemplo é o AGU. Um outro ponto importante é o seguinte, construiu-se no Brasil, na Constituição Portuguesa, isso é expressamente previsto, mas na Constituição da República Federativa do Brasil não, que haveria um instituto aqui da pertinência temática. Então, a doutrina vai dividir, e a jurisprudência, esses legitimados, que a gente acabou de examinar, em legitimados, que estão na sua tela, universais e legitimados não universais. Aqueles legitimados universais são aqueles que não precisariam demonstrar pertinência temática quando do ajuizamento da propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, para os legitimados universais, não haveria necessidade de comprovação, como requisito para admissibilidade da ADIM, de pertinência temática entre a ação, entre o pedido e o interesse daquele que está deduzindo a pretensão em juízo. Ora, eu não poderia nem dizer deduzindo direito em relação entre a parte, né? Porque aqui é um processo objetivo, que não cabe bem falar em partes em termos carnelutianos, já falei isso, já expliquei. O processo é objetivo, não comporta o conceito de partes de carnelute do processo civil. Então, constrói-se uma doutrina e jurisprudência sobre o que se chama de pertinência temática, que seria uma correlação entre a pretensão deduzida em juízo de ver expurgado do ordenamento jurídico uma lei ou ato normativo que vá ferir a Constituição e o interesse daquele legitimado naquela propositura. Então, na tela, pertinência temática é uma criação no Brasil da jurisprudência do STF. Sendo assim, não está prevista na Constituição da República Federativa. Só que está previsto, por exemplo, na Constituição Federal de Portugal. Então, se ele perguntar, vem cá, candidato, a pertinência temática é um instituto que tem previsão na Constituição? Não. É uma construção da jurisprudência do STF. E como disse, a partir daí, cria-se a ideia e a jurisprudência de legitimados ativos universais. Ora, o que seria então um legitimado ativo universal? São aqueles que, devido ao caráter público inerente a eles, não necessitam demonstrar interesse de agir ou pertinência temática para o ajuizamento da ADI. Basta analisar a lei e ajuizar. Analisar a lei para saber se eles são legitimados. E qual seria o rol, senhores, dos legitimados ativos chamados de universais na Constituição, na doutrina e jurisprudência? Presidente da República é legitimado universal. Mesa do Senado Federal, legitimado universal. Mesa da Câmara dos Deputados, legitimado universal. Procurador-Geral da República, legitimado universal. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, legitimado universal. Partido político com representação no Congresso, legitimado universal. Sendo assim, perfazendo um total de 6 dos 9. Então eu tenho 6 legitimados universais.
e tenho, obviamente, 3 legitimados não universais. O que seria, então, um legitimado não universal, ou chamados também de legitimados especiais? Volta para mim. É aqueles que, ao deduzirem essa pretensão em juízo, vão ter de demonstrar pertinência temática entre o seu pedido, que é, obviamente, do expurgamento da norma, e o interesse em agir próprio daquele legitimado para deduzir aquela pretensão e pleitear o expurgamento da lei federal ou estadual do ordenamento jurídico. Então, quem são esses legitimados chamados de especiais ou não universais? Mesa da Assembleia Legislativa, governador do Estado ou do DF e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, esses 3, para o cabimento, eles devem comprovar também a chamada pertinência temática. Então, imagine, por exemplo, o seguinte: o governador do Estado do Rio de Janeiro quer ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado de Minas Gerais sobre, por exemplo, o ICMS. Ora, o que o governador do Estado do Rio de Janeiro tem de interesse numa lei do Estado de Minas, que, segundo ele, estaria ferindo a Constituição? Ele vai ter que, ao deduzir essa pretensão, ao ajuizar essa DIN, ele é legitimado, só que ele não é legitimado universal. Ele vai ter que comprovar qual é a pertinência do pedido dele com o interesse do Estado do Rio de Janeiro. Então ele poderia dizer o seguinte: olha, há uma guerra fiscal, então o Estado de Minas está colocando a alíquota de ICMS num valor que viola ou legislou de uma maneira que violou a Constituição Federal. Ele demonstra que, mesmo sendo governador do Estado do Rio, tem pertinência temática aquele pedido quando ele, então, age nos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, ele não é um legitimado universal, por isso ele precisaria comprovar pertinência temática no seu agir. Joga na tela. Ilustrando com um exemplo. Imaginemos que o governador do Estado de São Paulo queira ajuizar uma ação, uma DI, contra uma lei do Estado do Maranhão. Pode ser. Isso é possível? É possível, pode ocorrer. Mas vai ter que demonstrar o interesse sob pena de indeferimento de plano da inicial daquela ADIM. Então, senhores, legitimados universais são 6. Legitimados não universais, também chamados de especiais, são 3. Mais um ponto, André, eu tenho que decorar isso? Tem que decorar isso, porque às vezes na prova ele não vai te perguntar o rol apenas, né? Ele vai te perguntar qual é o rol dos legitimados especiais. Aí você tem que saber que são mesa da Assembleia Legislativa, governador do Estado do DF ou, então, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Tudo bem? Esses são chamados legitimados especiais, ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos em frente. Ainda aqui, alguns pontos ainda sobre os legitimados que você precisa saber, porque eles perguntam muito em prova de concurso jurídico. Ora, partido político com representação no Congresso Nacional. Vimos que é um legitimado universal, sim. Mas a pergunta é, o que significa essa representação no Congresso Nacional? Segundo jurisprudência do STF, representação no Congresso Nacional significa dizer que esse partido tem que apresentar, tem que possuir pelo menos um deputado ou um senador. Lembrando, não é um deputado e um senador. Se vier isso numa questão de primeira fase, está errado. É um deputado ou um senador. Muito bem. Segunda observação, em que momento se verifica isso? Isso se verifica no momento da propositura da ação. Significa dizer que se no momento da propositura da ação ele tem um deputado ou um senador e futuramente ele perde esse deputado ou senador por alguma razão, deputado ou senador morreu, por exemplo, suplente morreu todo mundo, ou teve o mandato cassado, a ADIM agora está em curso, só que ela já foi ajuizada, já se avaliou a pertinência temática, melhor, já se avaliou a legitimidade, se teria representação ou não no momento da distribuição e do momento em que o STF vai ou não receber aquela DIN ou vai avaliar se ela é inepta ou não. É naquele momento que ele tem que estar com um deputado ou um senador. Mesmo que no curso da DIN ele venha perder,
essa verificação já foi feita, isso não vai influenciar no curso da ação direta de inconstitucionalidade segundo o Supremo. Tudo bem? Tranquilo? Joga na tela, por favor. Então, partido político com representação no Congresso Nacional. Lembrando que, para caracterizar a representação, basta um senador ou, sublinha, um deputado federal. Primeira observação. Segunda observação, o STF só analisa a representação no momento da impetração da ADIM. Tudo bem? Então, isso garante que mesmo durante a tramitação desta ADIM, se porventura o político deixar aquele partido, a ADIM prossegue o seu curso normal, não havendo alteração no curso da ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Quarto ponto importante, quarta observação. No que tange a quem pode ajuizar essa ADIM, somente o Diretório Nacional do Partido. Somente o Diretório Nacional do Partido. Não são os diretórios estaduais, ou regionais, ou municipais. Então a ADIM só pode ser ajuizada, segundo o Supremo, pelo Diretório Nacional daquele partido. Ok? Isso já foi questão de prova. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Bom, e a confederação? Outra observação importante aqui. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Quando eu penso, então, confederação sindical, o que eu entendo por confederação sindical? Ora, senhores, joga na tela. Para ser considerada confederação sindical segundo o Supremo, de acordo com o STF, é necessário reunir, sublinha, 3 federações. Porque a confederação é a união de federações, nos termos do artigo 535 da CLT. Olha o que diz a CLT, artigo 535. As confederações organizar-se-ão com, no mínimo, sublinha, 3 federações e terão sede na capital da República. Então, quando se fala, volta, em confederação sindical, segundo o Supremo, confederação é aquilo que reúne pelo menos 3 federações sindicais. E aí você cita numa prova aberta, né, o artigo 535 da CLT. Tudo bem? Tranquilo? Chegando ao final desse bloco, ao final dessa aula, no próximo bloco, nossa próxima aula, eu então vou começar falando de entidade de classe de âmbito nacional. O que eu entendo por entidade de classe de âmbito nacional, que é também legitimada para a ADIM, como nós estamos verificando aqui. Então, senhores, no próximo encontro, nós continuaremos. E aí, no próximo encontro, acabarei as observações sobre esse tema e vamos entrar já no próximo encontro sobre procedimento e decisão na ADIM, para que a gente possa avançar nas demais ações de controle concentrado. Tá bom? Aguardo os senhores lá. Fiquem com Deus. Um abraço.